tarde, muito obrigado a todos por terem vindo. Estamos na terceira edição dos workshops de cidadania ativa. Hoje vamos ter no painel Fátima Ferreira, que está aqui, de vermelho, licenciada em Gestão e deputada municipal na Assembleia Municipal do Porto. Vamos ter ainda José Batista, que está a seguir, licenciado em Psicologia e membro da Assembleia de Freguesia do Gualtar entre 2017 e 2021. E vamos ter Carlos Figueiredo, licenciado em Ciências Farmacêuticas e fundador do Famalicão Toastmasters Club. E este workshop vai ser moderado pela Alexandra Azevedo, vice-coordenadora do Núcleo Territorial de Vila Verde. Antes de começarmos, eu pedia um minuto de silêncio por quem nos deixou e tem hoje o funeral, que é Miguel Macedo. Muito obrigado. Passo então a palavra a Alexandra Azevedo, que está nas tuas mãos. Olá, boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma sessão. Desta vez temos um estudo sobre Assembleias Deliberativas, Oratório e Decisão em Ação Municipal, que está inserida no conjunto de workshops sobre cidadania ativa, organizado pelo Núcleo Territorial de Braga. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a presença de todos os que estão aqui, dos nossos convidados, e também gostaria de agradecer o convite do Núcleo de Braga para poder moderar esta sessão. Ora, como não poderia de ser, contamos com 3 excelentes candidatos. Já foi feita uma apresentação sobre os 3, mas eu vou aprofundar um bocadinho. Temos a Fátima, que é tripeira de Gema, atual deputada municipal da Assembleia Municipal do Porto, deputada da Assembleia de Junta de Freguesia de Lourdeu, do Ouro e Massarelos, e membro do Executivo da referida Junta. É isso? Licenciada em Gestão, mestra em Finanças e Fiscalidade e ainda com outro mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão na FED. Temos também José Batista, que é licenciado em Psicologia e membro da Assembleia de Freguesia de Gualtar entre 2017 e 2021. Por último, mas não menos importante, temos o Carlos Figueiredo, licenciado em Ciências Farmacêuticas, foi também delegado regional de Braga do IPG, em Comissão de Serviço, tirou o curso de Gestão de Unidades de Saúde, uma pós-graduação em Gestão e Economia da Saúde, é farmacêutico hospitalar, gerente e diretor técnico da Farmácia Gavião, desde 2003, membro do Mind Business Toastmasters Club de Braga, desde 2019, e membro e fundador do Famalicão Toastmasters Club, desde 2021. Por fim, foi também Conselheiro Nacional da Iniciativa Liberal e fundador e coordenador do Núcleo de Famalicão. Relembro então que esta sessão terá a duração de 1h30 e faço um pequeno resumo. As Assembleias Deliberativas desempenham um papel fundamental na ação municipal, permitindo que os cidadãos, representantes políticos e entidades organizadas participem ativamente na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões coletivas. As Assembleias são espaços de debate, nos quais a oratória e as estratégias de argumentação influenciam diretamente o rumo das decisões municipais. O debate nestas Assembleias, de âmbito local, fortalece a democracia, promovendo uma maior transparência, inclusão e legitimidade nas escolhas que afetam a comunidade. Feita esta pequena introdução, passo a palavra aos nossos oradores. Fátima, vamos então começar contigo. Sim, muito boa tarde a todos. Desde já, muito obrigada aqui ao Núcleo de Braga pelo convite. Espero poder contribuir positivamente e construtivamente para aquilo que será o 2025, cheio de campanhas, não é? Como se avizinha. Eu não sou candidata, tu disseste candidatos, eu não sou candidata a fazer essa Nem candidata a candidata. Nem candidata a candidata, ou seja, sou só atual deputada municipal na Câmara Municipal do Porto. Sou ex-membro do Executivo da União de Juntas de Freguesias de Lourdeu do Ouro e Massarelos por questões de saúde. Ou seja, eu tive aqui um interregno de um ano
que por questões neurológicas, por causa de um acidente que por acaso foi no decorrer de uma ação da IEL, fiquei aqui com questões de saúde e tive que estar um ano parada, portanto obrigou-me a fazer a renúncia do cargo executivo, obrigou-me a fazer a renúncia também de cargos que tinha relacionados com o GCL Porto e a estar afastada do partido em termos locais e também em termos nacionais durante um ano. Portanto, convenções nacionais e tudo mais, eu não tinha mesmo. Estava arriscado. E por isso é que deixei de ser então membro do Executivo e passei a ser deputada da Assembleia de Freguesia, porque quando se faz a renúncia, sobe-se como deputada. O que é que eu vos gostava de falar hoje? Eu sei que o Carlos vai falar muito da questão da oratória e tudo mais, mas uma das coisas que quando me fizeram chegar este convite, eu achei muito interessante trazer é a questão da comunicação numa perspectiva interna quando estamos nestes órgãos. Não é? Haver muita comunicação, haver muita auscultação daquilo que são os nossos municípios, daquilo que são os nossos fregueses, para depois trazer todas estas dores e todas estas perguntas para dentro destes órgãos que são as assembleias. E fazendo ainda um parênteses, eu antes do vídeo, ou que vos vou mostrar a seguir, eu para além de ser deputada municipal, eu era vice-presidente da bancada do movimento Aqui à Porto. Portanto, nós no Porto fomos coligados, como vocês sabem, com o movimento Aqui à Porto, em que temos pessoas da IEL, pessoas do CDS e temos independentes. E antes desta situação, eu era vice-presidente desta mesma bancada, portanto, o presidente é o ex-deputado Raul Almeida, e eu deparei-me com uma desorganização total. Portanto, eu comecei logo por assumir ali a organização de canais de comunicação, criação destes canais de comunicação, até criação de repositórios para colocar a informação, tipo promoções, a própria recolha daquilo que eram os votos, as orientações de voto das diversas bancadas, para depois até começar a haver alguns posts. A pensar a médio e longo prazo, para depois usar essa informação não só a favor do próprio movimento e da própria bancada, mas até a médio e longo prazo também da própria IEL. Mas, numa Assembleia Legislativa sobre segurança, depois de estar várias pessoas a falarem sobre segurança, eu não sei se vocês chegaram a ter visibilidade disto, mas o Porto houve ali uma altura, e mesmo na freguesia onde eu estava, em que tinha um problema de toxicodependência gigante. É uma freguesia que tem muitos bairros sociais, o foco da venda estava ali próximo da zona que se vai falar neste vídeo, e como estávamos a falar do tema, e como o Bloco tinha acabado de falar sobre o tema também, eu resolvi fazer uma pergunta ao Presidente da Câmara Municipal do Porto sobre o tema, porque é uma coisa que estava, e eu tinha consciência que não é da responsabilidade do Presidente da Câmara, mas sim do seu Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Administração Interna, tratar destes temas, mas ainda assim sabia que o Presidente já tinha tratado via Polícia Municipal, e falo isso na minha intervenção, de limpeza e tudo mais, e depois houve aqui como é que eu posso dizer isto? Eu faço a pergunta e depois vocês vão ouvir a resposta e tirar as vossas conclusões, mas basicamente o que é que tinha acontecido? Havia toda uma estratégia por parte pelo menos foi a conclusão a que eu cheguei, por parte do movimento, para tratar deste tema a posteriori desta Assembleia, só que não tinha havido comunicação com toda a bancada, portanto era legítimo qualquer membro da bancada fazer esta pergunta. Nós estamos ali a representar os municípios. E se calhar põe-vos o vídeo e eu 6 minutos é demais, mas depois falamos um bocadinho. Caríssimo Executivo, Sr. Presidente da Câmara Municipal e caros membros da Assembleia Municipal. Sobre este tema que o Sr. Presidente teve agora a apresentar, e enquanto moradora daquela zona, faço parte também do Executivo ali com a doutora Sofia Maia, a verdade é que nós não temos tido reações face à sala de consumo, mas o ambiente que ali se vive está cada vez mais pesado em termos de segurança. Eu gostava de perguntar se já existe aqui algum tipo de estratégia, o que é que temos para ali pensado. A autarquia local, especialmente a Sofia, tem estado 24/7 disponível para os moradores. Nós temos um levantamento de tendas diário, passado uma hora, estão lá a colocar tendas outra vez.
e só quem passa por lá às 7h30 é que vê o que aquilo é. Portanto, já não cheguei a ver mesinhas de cabeceira de madeira a serem retiradas dentro das tendas. Pessoas com trolleys de viagem de 5 dias. Portanto, isto às 7 está a ser levantado, às 8h30 está lá outra vez. Isto tem uma questão de segurança, temos já relatos de crianças a serem abordadas com seringas, temos assaltos todos os dias e à luz do dia. A semana passada, na quinta-feira, houve um assalto às 6h30 da tarde e por acaso o senhor que estava com o carrinho de compras, com uma televisão, com micro-ondas e com uma máquina de café, não prosseguiu com o assalto porque a vizinha do lado o interpelou. Portanto, eu gostava de saber se já existe aqui algum tipo de resposta e dizer que relativamente também à sala de consumo, que se começa a assistir também a um problema de saúde pública, porque existem alguns dejeitos de seringas nas escadas próximas ali naquela zona onde existem todas as tendas. Sra. Deputada, na medida em que a senhora Deputada é eleita do nosso grupo municipal, não lhe deve ter passado despercebido nem a si, nem à senhora Presidente Junta, que aqui citou abundantemente, o facto de as questões de proteção e segurança não serem uma competência do Executivo Municipal, não estarem na dependência do Presidente da Câmara e, bem pelo contrário, estarem na dependência da PSP e do Ministério da Administração Interna. E também não deve ignorar que este Presidente da Câmara, por diversas vezes, tem apelado junto do Ministério da Administração Interna para a necessidade de, independentemente das questões que têm a ver com a saúde, isto resolve-se em várias vertentes. Com a limpeza do espaço urbano que é feito por nós e sabe, muitas vezes, sabe Deus as dificuldades e o perigo que correm as pessoas que estão a fazer esse trabalho. A senhora deputada devia saber que essa é uma matéria de proteção e segurança e, portanto, é do Ministério da Administração. Eu compreendo muitas vezes que seja extraordinariamente útil vir perguntar ao Presidente da Câmara o que é que o Presidente da Câmara pode fazer. A única coisa que o Presidente da Câmara pode perguntar é, eventualmente, ao Sr. Primeiro-Ministro se precisa de um Ministro da Administração Interna. Mas como por cima está bem servido, não me parece que me possa colocar essa questão, principalmente a esta hora da manhã, tendo que, sempre que eu posso responder às coisas pelas quais tenho competência, pelas coisas às quais tenho responsabilidade, sobre coisas que eu ignoro ou que não trato. Os senhores deputados devem saber que o Presidente da Câmara tem tomado sobre esta matéria uma posição de grande exigência relativamente ao Ministério da Administração Interna e relativamente àquilo que é o funcionamento das polícias. Grande exigência. Aliás, está marcado no Conselho Municipal de Segurança, que mais uma vez vai abordar este assunto. Também sabem que nós, município do Porto, não nos poupamos esforços financeiros. Nós pagamos carros para a polícia, entregamos carros, oferecemos carros à polícia de segurança pública. Nós estamos a pagar aquilo que estamos a falar na sala de consumo assistido. Nós estamos a tratar de toda a vigilância, a videovigilância, a custear a videovigilância inteiramente. Isso é onde nós podemos fazer. Aquilo que eu não vou fazer é formar um corpo de segurança privada na cidade. Eu isso não faço. Essa matéria não faço. Nós vivemos num Estado de Direito, as pessoas todas têm direitos e têm obrigações. Eu respondo pelas minhas obrigações. Nesta matéria não me pesa absolutamente nada na consciência, porque tenho chamado a atenção repetidamente que o discurso que tem sido feito de desculpabilização de determinados comportamentos, como nomeadamente a questão da utilização de drogas duras e injetáveis na via pública, a meu ver, é um crime. É um crime. Para mim, é um crime. É um crime, não é um crime, um atentado ao pudor. Eu não consigo compreender qual é a grande diferença de uma pessoa ter relações sexuais à porta de uma escola, isso é crime, e estar a chutar para a veia e a tirar a seringa para dentro não é crime. Não consigo compreender. Sucede que é nesse discurso eu tenho estado absolutamente sozinho. E como a senhora deputada também faz parte do partido que está no Parlamento, agradeço que os partidos no Parlamento, por um dia, saem do seu conforto, da toca do conforto, e vão ver como é que estas pessoas vivem. E quando andam sempre a falar em direitos, pensem que os outros também têm direitos. As outras pessoas que lá estão também têm direitos. E já agora, não costumo passar lá às 7h30, mas costumo passar por volta das 8 da manhã e vejo exatamente isso. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que as tendas
são fornecidas a essas pessoas por quem? São fornecidas por traficantes. E outras vezes são fornecidas por associações. Eu não viu. Sou só eu que vejo? Ah, mas eu vejo. Eu vejo. Vejo, sabe porquê? Porque eu não me limito a passar. Porque eu muitas vezes vou lá falar com as pessoas. E como vou falar com as pessoas, elas dizem como é que as tendas lá chegam. As tendas não chegam lá de milagre. Não são aquelas pessoas que compram tendas. Um toxicodependente, muitas vezes em último grau, todo o dinheiro que estiver disponível é para um fim. É para consumir, não é para comprar tendas. As tendas são montadas por quem está interessado em ter ali montado um negócio. E essas pessoas que montam esse negócio não são as pessoas que lá estão. Essas pessoas são as pessoas, olha, que andam aí em carros de luz que nós vemos na cidade. Ninguém pergunta como é que arranjaram. De um dia para o outro que acordaram, adormeceram, não sei, acordaram comigo. E essa matéria também aí não há combate a isso. Não há combate. E as pessoas que estão nos bairros sociais são, e estas pessoas que estão muitas delas em fim, são muitas vezes vítimas disso. E portanto, se nós não quisermos afrontar esta questão, se não quisermos olhar para esta questão de frente, não vale a pena. Agora, porque não me parece adequado é que nós nos andemos a enganar e a dizer assim, o que é que a Câmara pode fazer? O que é que a Câmara não faz? Não faz, sabe porquê? Porque a Constituição não permite. A lei não permite. E a senhora deputada sabe muito bem que a lei não permite. Portanto, a pergunta que me está a fazer, ou é uma pergunta retórica, o que é esta hora da noite não me apetece muito responder, ou então é pura demagogia. E pura demagogia não espero das pessoas que fazem parte do movimento. Não sei se querem comentar alguma instituição ou workshop, mas se for seu nome. Qual era a hora? Pois eu fiquei confuso, era de manhã ou era à noite? Não, era à noite. Era à noite, era por volta da meia-noite e tal. Mas ele inicialmente Ele disse de manhã. esta hora da manhã. É, porque devia ser tipo meia-noite e meia, por aí. Sim, sim. Mas alguém quer comentar? Depois nos sucessivos. Eu acho que a pergunta foi perfeitamente legítima. Mas realmente aqui nota-se uma falta de articulação entre o Executivo e quem está na Assembleia Municipal. Sim. Pode ser. Eu acho que duas coisas, não é? Uma é um certo paternalismo, não é? A senhora deputada sabe muito bem aquelas coisas assim, que eram escusadas, desnecessárias, não é? E depois há uma certa contradição, não é? Quer dizer, está-me a perguntar isto como se eu pudesse mudar alguma coisa e depois passa o tempo todo a dizer as coisas todas que fez. Fez, é isso. E portanto, eu poderia ter respondido simplesmente estamos a fazer, estamos no limite das possibilidades daquilo que realmente cabe ao município fazer. E tinha sido uma resposta, com certeza, mais delicada e não menos precisa do que foi. Mas claramente terá havido, eu sei, não é? Um certo outro trigger, não é? Para acontecer. Mas ele parece que está acossado, não é? Ele ficou acossado com a pergunta. Ficou acossado com aquilo, não é? E era uma pergunta perfeitamente legítima sobre os problemas de segurança na cidade, não é? E depois vem a atacar a própria deputada municipal. Porque mesmo que a deputada, atenção, a deputada soubesse que ele é aberto ao público, ou seja, mesmo que a deputada pudesse saber que não é da competência, a parte que é da competência não, o resto dos cidadãos não tem que saber. Sim, mas ele dentro dos limites que tem, e fez, explicou as diligências que tomou, não é? Dentro daquilo que estava sobre a sua esfera, ele explicou tudo o que tem feito. Portanto, havia alguma coisa a dizer, não é? Do que menos do que só apenas dizer isto não está na minha competência. Foi uma contradição nos seus termos, é isto. Sim, porque ele depois, se vocês repararam, ele diz que faz a limpeza, que eu tinha dito na minha intervenção que efetivamente ele faz, com a Polícia Municipal, o que fazia, que pagava carros à polícia, para a segurança. Portanto, ele primeiro diz que aquilo não é nada da competência dele, mas depois começa a dizer como estava a dizer. E depois diz que está a questão da sala de consumo, e depois ainda fala da videovigilância que foi instalada naquela zona, mas a videovigilância está nem apanha aquela zona das tendas que estávamos a falar em específico. Mas havia aqui outra pergunta. Minha pergunta é um bocadinho mais indelicada que isso. Qual é o género da população que existe para votar supostamente na mesma bancada que eu? Não digo na mesma bancada, mas vocês fazem parte da mesma movimento. Não, é da mesma bancada. Sim, É a mesma bancada. É que aqui não pode dizer que há bancadas diferentes. Não há articulação a este ponto dele se achar tão atacado.
Mas é isso, não havia articulação. Eu acho que a questão é mesmo essa. E um dos pontos que eu gostava de trazer para aqui, para crescermos e construirmos, porque eu acho que os workshops são mesmo para isso, é que eu acho fundamental haver articulação. E quando fala isto, neste caso o Porto não é uma coligação, mas haver coligações, é preciso ter muita atenção a este género de coisas, porque facilmente nós estamos numa Assembleia Municipal em que o Executivo faz parte ou é da mesma cor do que a nossa bancada. E o que eu senti e sinto ao longo destes anos é que nós não podemos ter qualquer tipo de comentário construtivo. Isto não foi a primeira vez que eu fui atacada por ele. Já tinha havido outra altura em que estávamos a falar do cartão Porto, que é um cartão do município, não sei se vocês conhecem, mas depois também vos posso falar um bocadinho sobre isso. E a única coisa que eu fiz, eu fui apresentar o ponto, parabenizar, e depois só dei a nota ao Executivo para terem em consideração toda a armazenação de dados que estavam a fazer e todos os eventos que estavam a fazer de armazenação de dados, para que depois tinha efetivamente um poder enorme no futuro para prestar um serviço mais personalizado aos municípios. Ou seja, foi só dizer isto: olha, atenção, tu tens aqui uma arma poderosa, preparem as infraestruturas para fazer a recolha de todos os eventos dos teus municípios, seja viagens nos autocarros, seja ida aos teatros, aos cinemas, porque aquilo depois é um cartão geral, para tu depois no futuro conseguires até modelos preditivos, o que seja aqui em cima. Descascam, bem responder, descascam outra vez, a dizer que eu devia saber, que eu como mostrava em Data Analytics, sabe? Que eu devia saber que as bases de dados e tudo isso demora tempo, era mesmo isso que eu estava a dizer, ou seja, se estás no início, tu tens que preparar as infraestruturas para isto. Portanto, tem a questão do paternalismo, efetivamente, que eu acho que quando dizem que precisamos de mais mulheres na política, bullshit, precisamos é de saber, não é trazer, que elas vêm, só que elas depois ou são enxutadas ou são minimizadas. Porque tudo o que está ali, se fosse um homem, ele não tinha respondido assim. Ou pelo menos não tão agressivo da forma como respondeu, muito sinceramente. E dizendo-vos qual é que foi a consequência disto. A consequência disto foi a minha demissão da vice-presidência da bancada, muito forçada por eles. Portanto, aquela intervenção forçou a minha demissão da vice-presidência da bancada. E pronto, eu gostava que até vocês comentassem isso, porque efetivamente foi um período que para mim foi: mas o que é isto? Onde é que eu me vim meter? Isto é suposto ser. É que parecia que eu estava quase num infantário, em que o professor vai lá com o chicote e bate-nos. E posso dizer que eu tive colegas, não vou falar dos colegas da EL, mas outros deputados da bancada que, tal como o presidente que me virou a cara, também me viraram a cara durante meses. Sim. Mas pronto, eu não sei se há alguém mais. Por acaso, este ponto, estás a tocar num ponto muito interessante. E quem não esteve numa Assembleia Municipal de Braga, se calhar é interessante ir ver só para presenciar o que é que lá se passa. A coligação junto por Braga tem o PPM, tem o CDS e tem a Aliança. Tinha. Sim, tinha até há uns dias. E o que é que aquilo é? Aquilo é uma coisa verdadeiramente confrangedora, porque isto que a Fátima estava a referir estava a dar uma sugestão construtiva, não é? Mas eles assimilam, o Executivo estava a assimilar isto como uma crítica ao trabalho feito. Não estava a assimilar isto como algo para contribuir para melhorar o projeto, mas como uma crítica. Se vocês forem ver esses partidos, aquilo é um laudatório, uma saudação. Eles vão lá fazer este papel de saudação do trabalho do sei lá, o CDS vai muito louvar o Altino Bessa, não é? Pronto, o trabalho. Mas não tem isto de construir algo diferente, dar uma opinião. Nem vão a esse ponto, não fazem uma mínima observação, praticamente, ao trabalho que é feito. Portanto, aquilo é quase um carneirismo, não é? Aquilo é um seguidismo.
Sim, exatamente, não é? Um seguidismo em que não há abertura sequer para a construção e para a Assembleia Municipal poder dar algum contributo, que é isso que nós estamos lá, é poder dar algum, senão não vale a pena estarmos lá. Só para dizer sim e votar, não vale a pena estarmos lá, é contribuirmos de alguma forma e termos uma voz ativa. Portanto, eu acho que isto era de saudar, mas realmente penso que os executivos não estão preparados para este, nem querem estar preparados para esta abordagem. E o basilar é a divisão de poder. Exatamente. Mas acho que no Porto também havia uma circunstância que é diferente, porque como não pode haver oficialmente coligações entre movimentos e partidos, a EL entrou sem as pessoas estarem... Portanto, sabia-se e sabe-se quem são as pessoas da EL, do CDS, etc., mas oficialmente é tudo a mesma... Mas ele é o primeiro, ele quando nos ataca, vocês ouviram, ele falou o seu partido. E ele é o primeiro a falar dos partidos. Ele sempre que nos quer atacar, é o primeiro a falar os liberais, do seu partido. Nós, efetivamente, estamos proibidos de nos identificar como liberais nas nossas intervenções e até na nossa bio que temos no site. Eu depois acabei até por nem pôr a minha. Não podíamos fazer referências à questão de sermos liberais e tudo mais. Mas o próprio Presidente, no seu ativismo todo, é o primeiro a fazer isto. Mas o que eu estou a dizer é, se houvesse claramente, vamos explicar uma coligação, como existe aqui em Braga eu acho que o CDS, o PPM, etc., optam por ter uma atitude carneiresca maior que o próprio PSD. Como o CDS opta por ter essa atitude a nível nacional. Só tem uma coligação e que vimos o CDS a defender, eu não vi a espécie a defender tanto o Montenegro nessas coisas como o CDS no Parlamento. Mas é uma opção, não é? Mas há claramente bancadas diferentes, não é? Portanto, se no Porto provavelmente houvesse uma bancada da IEL que até suportava o Executivo, mas que tinha necessariamente a sua independência, se calhar ele nem sequer respondia assim tanto. Claro. Não é? Ele está a dizer, não, vocês foram eleitos na minha lista, se calhar deviam era fazer a vénia, agradecer 1000 vezes a termos deixado de estar aqui, não é? É um bocado isso, não é? Que quando são partidos de coligação, passam a ser marcados. Exato, e aí há outra... E aí não, não é? Nesse caso é tudo bancada. Certo. Mas eu confesso que fico com essa ideia, pá. O PSD, por exemplo, quando eu vou falar no caso do PSD, o PSD tenta deitar a pata e controlar depois os partidos da coligação. É esta a percepção que eu fico. Aqui em Braga, acho que concordo aqui com o Pedro, são mais carneiros os seus aliados que propriamente do PSD. Sim. No nível municipal. Sim. O PSD vão lá se concordar, não é? Os outros vão lá enaltecer. Ou seja, eu quando estava como vice-coordenadora de bancada, o que fazia era, cheguei a ir às reuniões de líderes, que é onde tu discutes os pontos, os tempos e tudo mais, em substituição ao Presidente. E quando não tinha este papel, eu tinha sempre um papel que era a organização das assembleias. Fazia eu a distribuição dos documentos, punha os documentos no repositório central, tinha uma base de dados, com as orientações de voto, como é que nós votávamos, como é que as outras bancadas votavam. Aliás, eu quando fiz um ano de deputada, cheguei a fazer até um post com todas as moções que tinham sido, quem é que tinha votado a favor, contra, até para fazer ali a distinção, porque depois o que eu sentia sempre é que o BE é muito contraditório, defende sempre o social, as pessoas e não sei o quê, e depois quando há ações é tudo muito pouquinho, votam contra, portanto, até para reforçar um bocadinho isso. E tentava sempre alinhar com as pessoas antes de irmos para as assembleias, porque o que acontece no Porto é que nós muitas vezes recebemos a informação, especialmente tudo que seja moções, 3, 4 horas antes de uma assembleia. E estamos a falar, a assembleia arranca às 9, nós normalmente temos uma reunião preparatória às 6h30, que no meu caso, a maior parte das vezes, é quase impossível eu ir, especialmente agora. Antes eu ainda conseguia, agora não consigo, porque é dia de escritório, venho da Maia, ao Porto, é impossível. Portanto, eu tentava sempre fazer este papel de coordenar, falar com as pessoas, dizer qual é que eram até os sentidos de voto, não é? Mas previamente, desde que eu saí, tudo isso foi abandonado, o repositório foi abandonado, a base de dados foi abandonada, agora as orientações de voto muitas vezes recebemos na própria Assembleia, ou seja, a própria Assembleia a recorrer. Não existe. Se tu quiseres perguntar. Acho que é uma das razões principais do nosso atraso
uma das grandes razões é lidarmos com o povo mal com a autocrítica. E com não estou a querer particularizar, mas quando chamamos a atenção, em vez de vermos o lado bom de sermos chamados a atenção, ou de ganharmos com isso, não, vemos isso como um dedo apontado sempre. Isso não é só nos partidos, em muitas áreas. É verdade. Mas eu acho que nos partidos ainda é mais. Talvez, sim. Porque... Talvez pela necessidade de seguir uma conduta que pode não ser, não tem que ser total, uma linha total. Certo. Mas eu acho que nos partidos ainda tem mais a questão do ego. Só tem o ego. Mas isso nos outros Sim, eu não estou a dizer, estou a falar dos partidos, eu acho que é pior do que nas empresas, é aí que eu quero chegar, porque uma das coisas que a mim me acusam muito, e eu até vejo isso como positivo, mas a maior parte dos meus colegas acham que é negativo, é que eu tenho muito um business mindset, eu tento sempre trazer um business mindset para a política, mas a verdade é que eu acho que é isso que falta na política, é a coordenação, a estruturação, é chegar alguém e dizer, olha, vamos organizar isto, a monitorização, dá até a parte da responsabilidade de dar contas, prestar contas. Sabes que podes ter pedido transferência para Braga, não sei. Ela não vai falar pela tempo. Mas eu acho que esta parte também é muito interessante, porque efetivamente, e eu fiz muita rua até para a recolha de assinaturas para o movimento, porque o movimento para se candidatar precisava de assinaturas, e o que eu senti é que efetivamente as pessoas não sabem a diferença entre uma Assembleia Municipal e uma Câmara Municipal. E eu lembro-me de estar a falar com pessoas, o que é, filha? Conheciam-me lá das minhas horas, o que é, filha? Tu vais estar com o Rui Moreira? Eu não vou votar nele. E eu explicar, não, mas eu estou na Assembleia, para a Câmara podes votar no outro, mas para a Assembleia podes votar no movimento. Porque as pessoas não conseguem efetivamente distinguir. E depois, com este tipo de respostas, as pessoas efetivamente ficam confusas. Mas eu acho que nós também temos que ter cada vez mais este papel. E acho que estes workshops também servem para isso. Para informar o município. Porque eu sinto que há muito pouca adesão a estes fóruns no Porto. E se eu sinto que há pouca adesão no Porto, eu nem quero imaginar nas outras cidades. Sobre esse teu ponto, eu gostava de dar aqui um input. Isso também, isso que estamos a retratar entre o Executivo e a Assembleia tem muito a ver com o sistema presidencialista que temos no município, ou seja, tudo roda em volta do seu Presidente da Câmara. Ou seja, a Assembleia Municipal é tipo, eles não olham para aquilo como pronto, é uma coisa que temos que cumprir, mas efetivamente a Assembleia Municipal é que representa o povo. Não é? É ali que está representado os munícipes, e eles olham ali para a Assembleia Municipal como pronto, aquilo é uma obrigação que temos de que ali cumprir, estamos ali até altas horas, estão ali a discutir ali umas coisas que não têm interesse a ninguém, porque e não dão a devida importância, e a Assembleia Municipal não tem estado no centro, como eu digo, no centro da democracia local, porque acho que até mesmo a Câmara Municipal não tem interesse nenhum em dar essa importância à Assembleia Municipal. Quanto à literacia política, só vos vou dar nota de uma iniciativa que tivemos aqui em Braga, na Assembleia Municipal, porque avançamos com a Assembleia Municipal Jovem, uma proposta nossa. E uma ideia que nós tivemos foi, precisamente, no âmbito da Assembleia Municipal, as escolas concorrem, apresentam projetos e tal. O que nós fizemos foi literacia política nas escolas. Ou seja, fomos a cada escola apresentar a Assembleia Municipal e falar dos órgãos municipais. O que é a Assembleia Municipal, o que é a Câmara Municipal, o que é a Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia, para tentar sensibilizar os jovens e dar este conhecimento que a Fátima diz que realmente a grande maioria das pessoas não conhece, e porque é que temos 3 boletins de voto nas eleições autárquicas. Eu não sei se agora não é 100% relacionado com isto, mas se calhar numa questão diferente, disseste no Porto, se no Porto é assim, acontece com outros sítios, não é? E temos aqui, por exemplo, que o pessoal de Vila Verde está com dificuldade em até montar isso, porque as pessoas têm algum medo de assumir as candidaturas. Eu aqui há uns dias, quando foi aqui a inauguração do núcleo de Vizela e de Faf, nós fomos lá um jantar em Faf e encontrei lá uns amigos de Faf que estavam a dizer, agora aqui é ele, tu podes te inscrever, não sei o quê. A primeira coisa que ele me disse, não esquece, não posso meter na política, porque aqui, se te metes na política, automaticamente ele tem um negócio de móveis, etc.
quem tem negócio não se pode meter na política porque senão na semana a seguir perde metade dos clientes. É que há uns tempos houve alguém que se meteu na política e cancelaram logo os contratos todos que tinha com a Câmara e não sei o que mais. Por isso ainda é um outro nível de. Eu acho que nesse ponto, Ponte Lima, dos que temos perto, acho que é o pior. Sim. O salário. Três pontos. Primeiro, concordar com o que estavas a dizer sobre o Executivo. O Executivo ignora um bocado aquilo que é a Assembleia Municipal. Às vezes, é só desplante de nem aparecer ou aparecer a altas horas. Que é alto. Não respeito. Muito recentemente sobre isso. Sim, não respeito. Sobre isso, deixa-me acrescentar uma coisa. Ou até posso acrescentar já. Por exemplo, Sim. Não respondem, Estão lá quando lhes apetece, nas perguntas que lhes apetece, não. Muitas vezes não respondem. Lá fora fumar, ou sei que vão fazer lá fora. ele tem 3 pontos, mas não foi ao primeiro. Mas eu só queria acrescentar neste primeiro, que é, eu não sei se isto acontece nas outras, mas nós temos aquilo que são o tempo do município, porque há pessoas que podem ir assistir e depois expor temas. E eu sei que os municípios também podem fazê-lo junto da reunião do Executivo, das públicas, mas efetivamente há pessoas que não sabem e vão às assembleias municipais fazer as suas exposições. O Executivo nunca fica. Chegamos ao ponto da pior. Há pessoas que não sabem que existe a Assembleia Municipal e depois é o ponto de não sabem quem sabe que existe, não sabe que é público. Temos esses 3 níveis de desconhecimento. Mas ali o colega traz mais 2 pontos. Desculpa, o segundo ponto, há bocado falaste que criaste canais de comunicação. Estavas a falar de canais de comunicação para a Assembleia Municipal, para os membros da Assembleia Municipal. Sim. Quais? O que é que eu fiz na prática? Define canais de comunicação. Ou seja, eu era responsável por tudo que era organização e estruturação, portanto, eu é que contactava com os deputados e com a estrutura, até para passar coisas logísticas como matrículas para parque e coisas do género. Eu é que criava todos os fecheiros centralizadores de informação, onde colocava as moções, os pontos que eram abordados, e depois canais de comunicação da bancada que tinha as pessoas da IEL, as pessoas do CDS e independentes. E depois criei 3 canais no WhatsApp. Um que era o online, que é aquele que só abria e fechava durante a Assembleia, que era só para tratar de temas durante a Assembleia, com a bolinha vermelha. Um com a bolinha azul, antes sempre, e na altura os meus colegas da IEL até diziam que é China, já tens ali a bolinha vermelha e a bolinha azul. Um com a bolinha azul só para tratar temas políticos off da Assembleia, para depois os canais serem distinguidos. E depois, como eles não começaram a usar este segundo canal para mandar piadas e memes e não sei o quê, eu depois disse, malta, aqui não, isto é só para tratar de temas políticos, depois fica uma salgalhada, há um terceiro canal para a palhaçada e para desejarmos bom Natal uns aos outros. Portanto, eu criei 3 canais no WhatsApp, um para a palhaçada, para os aniversários e coisas do género, e 2 para tratar de temas políticos. Um era durante a Assembleia, é aberto e fechado no início e no final, e outro para preparar temas e discutir temas da atualidade. Pronto, e depois tinha o fecheiro partilhado com eles, onde eles podiam ver as votações anteriores, porque a questão na minha cabeça, pelo menos, fazia sentido até, agora quando estás a preparar mais à frente um tema que o PCP ou o BE tinha votado contra há não sei quantas assembleias atrás, fazia sentido tu teres lá as votações anteriores até com notas, porque depois deixava notas, aquilo tinha sido o discurso, às vezes até tinha o cuidado de buscar um link da gravação e pôr no próprio fecheiro, portanto centralizava tudo. A terceira pergunta, porque começaste já a falar sobre isso, que é tu que tens experiência já no parlamentar da Assembleia Municipal, aquilo que nós vamos fazer é que conselhos podes dar? Que conselhos posso dar? De maneira que nós... Tirando o Fujam. Tirando o Fujam. Não, eu acho que esta parte da comunicação é muito importante. O que é que eu sinto? Eu sinto que os outros partidos já têm uma máquina atrás e isso funciona muito a favor deles. Nós recebemos uma moção e temos que a ler. Nós recebemos os pontos e temos que os ler. Não temos ninguém que nos dê a opinião. Pelo menos no Porto não temos. O GCL não consegue fazer, não tem feito. Portanto, cada deputado tem que ler e é responsável pelo voto que dá e que vota nas assembleias. Portanto, esta comunicação, esta colaboração, se existir, pelo menos entre
aquilo que é o grupo de deputados que vai fazer parte de uma futura Assembleia, eu acho que é importante. E, eventualmente, se conseguirem dentro do GCL ter alguns voluntários que até tenham algum gosto de preparar os temas e recebendo também estes temas e dando aqui algum apoio a quem estiver, faz muita diferença. Eu vou-te dizer, eu às vezes recebo as moções às 3 e tal da tarde, eu estou a trabalhar, saio muitas vezes às 6h30, 7, tenho a Assembleia às 9, eu chego à Assembleia meia hora antes e leio antes da Assembleia começar. Nós temos o handicap porque nós não temos esse prazo, portanto, o PAN tem essa prática de enviar antes. Mas por acaso agora nem tem feito iniciativas. Nós só sabemos das iniciativas na Assembleia. Certo antagonismo dos jovens na política, por quem já está lá cargos. Quer que seja mesmo sincero? Sim. As duas coisas? Eu acho que é as duas coisas, porque isto até dentro da IAC. Vamos passar agora para o ponto do José e no fim vamos abrir novamente o espaço Esquece-me de mostrar a notícia, mas depois ficamos à malta a notícia. Porque depois houve toda uma notícia e ele fez o levantamento de tendas, ele secou a zona que eu estava a falar. Não tenho apresentação. Mas pronto, a notícia surgiu uns dias depois. Eu nem consigo andar com isto porque eu não consigo andar para baixo. Eu tenho um Mac. Tenho um Mac. Não dá. Ele é touch? Deves ter dito. E pronto. E há aqui a notícia da pessoa a ir lá com uma foto dele, foi lá desmantelar as tendas, selou a zona. Portanto, aquilo que não era da sua responsabilidade e gerou toda aquela reação, tornou-se e com visibilidade e com impacto nos mídias. Pronto, era só isto. E contente em ver que recebes publicidade para aparelhos auditivos também. Não sou eu, é ele. Sou eu. Este é o Já não fica tão contente. Então quer dizer que ele achou que aquilo foi mesmo uma chamada de atenção? Não, eu na verdade acho que aquilo já estava tudo planeado. Eu acho que ele não queria que eu lhe falasse daquele ponto porque eu tirei no momento de gerar. Isso. Não, eu acho que não. Foi depois disso é que sentiu-se mesmo mal e foi resolver o problema. Mas foi como um curto espaço de tempo. Mas isso aí eles fazem tudo rápido. Mas se calhar é melhor trocar com a Fátima. Não, ou consegue chegar. É rápido. Queres que eu tenho poucos. Pode ser. Não tem poucos slides, é só mesmo para ter aí um suporte. Não precisa estar a fazer assim mal, porque eu não preciso de slides, vamos. Não, por favor. Paraste um vídeo. Pronto, a ideia aqui era dar-vos um bocadinho um geral de como é que funciona a Assembleia de Freguesias, mesmo um básico, até porque há aqui muita gente que há de ser candidato, há muita gente que há de ser eleito. Só na minha freguesia aqui temos gente que volta a suficiente quase para ter a maioria da Assembleia de Freguesias, portanto estamos bem encaminhados. E pronto, a ideia eu tenho aqui umas coisas muito simples, são 6 tópicos gerais. A ideia é falarmos um bocadinho por alto deles e também ir aqui eu ir dando algumas experiências. É isso. Pronto, primeira coisa, são eleitos, tomada de posse é o primeiro momento da Assembleia de Freguesia. O que é que acontece? A partir do apuramento definitivo dos resultados, o Presidente da Assembleia cessante tem, se não me engano, 5 dias para convocar a instalação dos novos órgãos, que tem que ser feita até ao 20º dia após o apuramento definitivo. Se ele não cumprir esse prazo, então aí cabe ao primeiro eleito da lista mais votada fazer essa convocatória. E isto é importante vocês saberem, para aqueles que ganharem a junta e serem... mas pronto, essa é a primeira parte que, do nosso lado, em princípio, nós não vamos ganhar muitas juntas. Vamos lá. Depois disto? Se as juntas continuarem a como estão, pronto. É claro que, para nós, muitas coisas vamos estar do lado de quem simplesmente recebe a convocatória, mas
há aqui uma coisa que eu acho que é uma boa prática. Não tem nada a ver com a lei, mas é uma questão da boa prática, que é normal haver uma conversa antes para se marcar o dia, porque há um prazo, que ainda dá alguns dias para escolher, e portanto é normal haver essa conversa antes para se marcar um dia em que possa toda a gente. Até porque esta sessão de instalação, que se dá a instalação e depois dá-se a primeira sessão da Assembleia de Freguesia, tem outra questão, que é, como é a instalação, aqueles que não tomarem posse não são substituídos naquela sessão. De modos que, imaginem, uma Assembleia de Freguesia em que esteja 661 ou que esteja 76, se faltam uma ou duas pessoas, pode mudar os poderes de quem é que está em maioria. E portanto, esta primeira é muito engraçada nessa parte, e até porque também, como já vou falar a seguir, também é nesta que se faz a eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. Pronto. A seguir, a primeira coisa que. Pronto, é dar. Não, desculpa, pronto. O presidente cessante da Assembleia cessante dá posse, e a partir daí a sessão é gerida pelo primeiro eleito da lista mais votada, que vai ser o presidente da Junta. A primeira coisa que se faz é a eleição dos vogais da Junta. Pronto. Aqui, como vocês sabem, isto há a lei, há a interpretação da lei e depois há a prática. Né? Eu acho que a lei é um bocadinho, a lei sobre este ponto específico eu acho que é um bocadinho vaga e acho que dava até para algumas interpretações mais perversas. Mas no geral aquilo que se faz na prática é o Presidente de Junta apresenta a lista de vogais e ela é votada na Assembleia para eles tomarem posse. Com duas questões aqui. A lei fala da possibilidade de ser uninominal ou em lista, sendo que há uma coisa, a maior parte das vezes costuma ser em lista, mas há uma coisa que às vezes faz com que certos presidentes de junta queiram que seja uninominal. E na prática é isso que os faz querer ser uninominal. Que é, imaginem, nós elegemos 5 pessoas e vamos pôr 3 pessoas no Executivo, mas queremos meter o número 2 no Executivo e preferíamos que no Executivo fosse o número 6 em vez de outros coisas. Ao fazer uninominal, primeiro é aprovado um, ele é substituído pelo que está a seguir na lista e o uninominal a seguir dá para eleger o sexto que entra. E é mais por aí, mas pronto, basicamente esta parte. Depois há quem ache que se possa rejeitar as listas, e depois essa outra questão, o boletim deve ser lista A ou branco, ou o Presidente de Junta apresenta a lista A e sim ou não. Eu já ouvi gente a defender as duas coisas. Eu acho que a lei nesta parte é muito pouco clara. No geral, felizmente ou infelizmente, uma grande parte das freguesias tem maiorias absolutas e portanto esses problemas não se colocam. Mas tivemos aqui até há uns anos um caso em Massiminos que deu muita discussão. Mas em geral, eu também, agora uma opinião mais política, eu acho que em geral, a não ser que seja uma coisa do outro mundo, não faz sentido obstaculizar a tomada de posse dos elementos da Junta. Acho que os obstáculos depois têm que ser outras coisas. As Assembleias de Freguesia, porque funcionam naquele modelo que o Bruno defende para a Câmara, têm possibilidade de moções de censura, por exemplo, ou seja, há um outro escrutínio que se pode fazer, pode-se depois chubar orçamentos, chubar planos de atividades. Acho que em termos políticos, a parte do obstaculizar a tomada de posse do Executivo da Junta, acho que nem faz muito sentido e acho que não, mesmo em termos de dividendos políticos, acho que não beneficia ninguém. E a seguir, esses tomam posse, o Executivo da Junta, que sejam 3, 5 mais, e a seguir vai sair a eleição da mesa, que é o último ato que é gerido pelo Presidente da Junta. No final da eleição da mesa, passa o Presidente de Mesa a gerir a Assembleia. A eleição da mesa, essa sim é por listas, são 3 membros, um Presidente, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário, são por listas, maioria simples. É claro que pode a qualquer Assembleia a mesa ser deitada abaixo, portanto aquela questão das maiorias circunstanciais pode ser eleito agora e depois na Assembleia seguinte ser destituído, mas ainda assim faz politicamente tem algum impacto. Mas sim, é uma votação por lista. Esta parte, nos sítios onde não houver maiorias, é mais engraçada. E nós aqui em Braga, por exemplo, temos um exemplo
claro que é o exemplo de São Vítor, em que o PS e o PSD deixaram aprovar o executivo da junta do Ricardo Silva, sem problemas, mas para a Assembleia de Freguesia, para a mesa, o PS e o PSD fizeram uma lista conjunta e ganharam a presença da mesa da Assembleia de Freguesia ao movimento independente. Portanto, aí já é um sítio onde haja estas diferenças, já se entra por outros campos. Posso só fazer uma pergunta? Os vogais da junta são sempre propostos pelo Presidente, pela lista mais votada, e são membros da Assembleia. Sim, tem que ser membros da Assembleia e são, sim, na prática são propostas. Não pode haver uma coligação negativa a propor vogais de uma junta e incluí-los ao Presidente. Na prática, eu acho que da forma como está escrita a lei, mas na prática não. Na prática em votação geral. A propor, não é? Sim, é isso. A prática é o que se faz, é isso. Sim, a prática é o que se faz, é isso. Pronto. Seguindo. Primeira sessão, já fizeram a primeira sessão. Vão para as próximas sessões, têm que ser convocados. Questões interessantes. Primeiro, o normal. Há 4 ordinárias por ano. Abril, junho, setembro e depois novembro ou dezembro. Nós temos estas coisas magníficas na lei, não é? Que é, primeiro são 4 e definimos em que meses é que têm que ser e depois, na última, dizemos novembro ou dezembro. Por exemplo, a de abril podia ser em março, podia, mas a lei diz que tem que ser em abril. Mas no final do ano já pode ser novembro ou dezembro. É porque ouviu quando calha Natal. Na minha freguesia faziam sempre na semana entre Natal e o Ano Novo. Portanto, Na minha também fazem, e dão um chocolate. A minha chegaram à boca. Também chegaram. As fantasias de Natal. Bem coelhinho. Não. Chocolate está sério. Coelhinho. Ó Mário, esta altura não é Natal. Eu acho que estava a pensar noutra coisa, mas vamos falar. Pronto, depois, outras coisas. Prazos de convocatória. Isto é importante vocês saberem por vários motivos. As ordinárias têm que receber com antecedência de 8 dias. É 8 dias, não é 8 dias úteis, é 8 dias. Aprendam a contar prazos. Se tiverem dúvidas, falem comigo ou com o Bruno, nós ajudamos. Eu já tive assembleias de freguesia que não foram convocadas dentro do prazo. Questão também aqui. Estas questões específicas da questão das convocatórias e, por exemplo, os prazos, se todos os membros da Assembleia aparecerem à reunião e nenhum deles só pôr à realização da reunião, considera-se sanado o problema. Irregularidade. Portanto, Em relação a que, desculpa. por exemplo, questões de prazos. Se imagina, eu tenho de convocar com 8 dias, convoco com 6. Se toda a Assembleia aparecer e ninguém só pôr à realização, considera-se sanado. E ainda nesta parte, nas extraordinárias é de 3 a 10, porque o Presidente da Assembleia, a partir do momento em que recebe o requerimento para a extraordinária, tem que a marcar para 3 a 10 dias. Tem que a marcar uns X prazo de dias e que tem que ser 3 a 10 dias de antecedência da convocatória. Marcar pontos. Por exemplo, as ordinárias não têm prazo máximo. Posso marcá-la com 15 dias de antecedência para vos dar tempo para saber. Aqui também, já agora em termos de boas práticas, a boa prática é o Presidente da Assembleia, antes de convocar, reunir a fazer uma conferência de líderes ou pelo menos telefonar a cada um deles para garantir que não há impedimentos de maior num ou noutro dia que ele esteja a pensar. Só uma questão, faziam conferência de líderes em Gualtar? Não faziam conferência de líderes, também na nossa altura eram só 2 partidos, agora são 3, mas o João Nogueira faz a mesma prática, que é ele liga ao líder de cada um dos partidos a perguntar-lhe, estou a pensar, regra geral, nem sempre, mas regra geral liga a perguntar-lhe, estou a pensar em marcar para dia Y, não há problema, não? Normalmente. Na Assembleia de Freguesia onde eu sou deputada, o Presidente da mesa liga para os líderes de bancada e os líderes de bancada mandam um e-mail a todos os membros a perguntar se têm impedimento. Ok. Não pode haver substituições, como na Assembleia Municipal. Pode. Eu por acaso tenho isso à frente, acho que tenho ali mencionado, mas sim, as substituições são iguais. Mas eu tenho ali à frente, acho que mencionado isso. Marcação de pontos. Esta é uma parte importante de política e quase ninguém usa. Os membros da Assembleia de Freguesia podem marcar pontos de ordem de trabalhos.
Eu não pus aqui a data das extraordinárias, não me lembro de cor, mas é uma questão mais confusa. Nas ordinárias, até 5 dias úteis. Ou seja, convém o prazo ficar ali muito em cima. Se esperarem para receber a convocatória, tem que ser logo no dia ou no dia a seguir de mando. Se não, vocês sabem que em abril têm reunião, no início do mês podem mandar ao Presidente da Assembleia dizer na próxima reunião queremos isto. Depois, a lei diz que os membros da Assembleia de Freguesia têm este direito. Há alguns regimentos que depois exigem que sejam X número de membros da Assembleia de Freguesia. Em geral, tentamos não armar confusão por aí, mas pode-se questionar se o regimento pode ou não ser validado se dá um prazo se dá um direito mais limitativo, mas ainda assim, tentei. Imagina, um deputado de freguesia, não é? Tem que ter toda a legitimidade de deitar um ponto à hora de trabalho. Pois é isso. Não é só por ser um deputado que fica impedido. Não é só por ser deputado. É isso. Deputado único que vai limitar essa prerrogativa. É esse espírito da lei. Há alguns regimentos que coisam isso. Se nós tivermos um deputado único, temos que nos fazer valer a lei. Exatamente. Se tivermos como espero que tenhamos, uma representação com gente mais alargada. Sim. Exatamente. Sessões extraordinárias podem ser convocadas ou pelo Presidente ou por um grupo de cidadãos que tem que ter um número X de cidadãos para fazer aquilo, ou por 1/3 da Assembleia de Freguesia. Nós aqui estamos gente suficiente para voltar para convocar, se formos eleitos todos, estamos aqui gente suficiente para convocar uma Assembleia de Freguesia extraordinária com um tema. As Assembleias de Freguesia extraordinárias são para tratar de um tema específico, mas portanto temos aqui. Depois, os prazos que eu falei até aqui eram de convocatória e depois está o prazo de ordem de trabalho e de entrega de documentos, que são 2 dias úteis. Aqui sim, úteis. Portanto, se a reunião é ao domingo, sábado não conta. Okay? Também já tivemos destas. Aliás, agora falando dessa experiência, eu acho que este é um problema maior nas Assembleias de Freguesia. Nós em Baltar tivemos uma data de situações em que os documentos não eram entregues ao tempo. E é assim, há uma data de coisas que se podem fazer. Aquilo que nós em geral, e eu em particular, na maior parte das vezes fazia, era votava com declaração de votos, portanto dizer voto contra porque não se viu os documentos a tempo. Isso depois são, é assim, muitas vezes, imaginem, se é uma questão, uma ata, por exemplo, não vai armar confusão maior, porque normalmente esses já são anuláveis, e portanto não são nulos, são anuláveis, uma pessoa teria que os impugnar, e a maior parte das coisas não vale a pena, estamos a perder essa energia, a não ser, lá está, do ponto de vista político, usar isso como arma política de estes tipos nem a lei cumpre. E para acabar, eu e o Ricardo Gil Pinto temos um exemplo para dar recente, que é a questão da publicidade. As Assembleias de Freguesia tem que haver um edital em um local público a dizer quando é que é a Assembleia. Isso. Nós ainda esta semana fomos assistir a uma Assembleia de Freguesia em que o edital não foi colocado lá nenhum. Não havia edital. É isso que falas no artigo da manhã, dá-nos pago. É isso, não? Sim, também, exatamente. Mas são 2 dias úteis. Sim, é verdade. Não é os mesmos. Não, para a colocação da convocatória. Uma coisa é um prazo para a convocatória, outra coisa é para a disponibilização da documentação. Sim. Até porque normalmente a publicidade é feita com o edital que já vem com a ordem de trabalhos, para as pessoas saberem, quem vai assistir, saber o que é que vai haver e quais são os temas a debate. E o convocatório, apesar da maior parte das juntas, até quando manda a convocatória já manda a ordem de trabalhos, a obrigação é só convocar, a ordem de trabalhos depois tem essas coisas dos dias. Em Baltar costumam ter pessoas a assistir? Muito raramente. Quer dizer, eu costumo ir, o Ricardo também, mas muito raramente. Vila Verde é município e não costumo. Mas também é quase invisível. O edital, ninguém sabe onde está. É público, ninguém sabe onde está. Por exemplo, na minha junta de freguesia, as associações costumam assistir. Eu a primeira vez foi à Assembleia Municipal, fui lá do lado e tinha este que está. Mas, Fátima, estás a dar uma ideia interessante, não é? Divulgar isto pelas associações das coletividades da freguesia. Portanto, pode haver aqui algo que possa despertar o interesse nas coletividades. É uma boa ideia. Eu já fiz essa reclamação na Assembleia de Freguesia de Ferreiros e Gondis Alves 2 ou 3 vezes consecutivas, porque o edital era colocado apenas nas juntas de freguesia
não era colocado em mais lado nenhum, tipo no campo de futebol, onde passa toda a gente, na igreja ou nas associações, mas principalmente porque entre a convocatória que era lançada e a data da Assembleia havia 14 publicações no Facebook, mas nenhuma com o edital. Site, não? O site estava em baixo na altura. O município é imposto. Da segunda vez que eu reclamei, pá, não fui ver e no dia tinham posto o site em cima e a Presidente veio dizer que já tinha posto no site. O site ontem não estava. Mas hoje já estava. Hoje já estava, mas qual é o problema? Se tem 18 publicações com festas de Natal, a que foi, com o circo que promoveu, porque é que não colocam uma informação importante que as pessoas estão sempre a queixar-se que a Assembleia não tenha auditório? Se calhar tinha mais auditório se publicassem, mas nunca publicaram. Assim, entrando na parte política, isso é uma treta. Não dá jeito. Dá jeito mesmo vazio. É assim, há duas coisas. A primeira parte política é que quem está no poder normalmente não quer que as pessoas vão porque a Assembleia de Freguesia é um sítio onde a oposição tem voz. E quem está no poder não quer que a oposição tenha voz. Portanto, não quer que as pessoas... Nós em Gualtar tivemos, no final do ano passado, por causa do incrível processo de elevação à vila, tivemos uma Assembleia de Freguesia muito participada, em que tivemos até intervenções do público. E nessa Assembleia de Freguesia, eles, porque era para elevar a vila, que era uma coisa que eles acham que lhes vai dar dividendos eleitorais, eles puseram nas redes sociais, no Facebook, partilharam nos grupos que há da freguesia, fizeram um esforço até de boca a boca, de garantir, e havia muita participação. E no final da Assembleia, fez-se o Presidente da Mesa e vários membros da Assembleia fizeram aqui uma grande coisa a dizer: hoje tivemos aqui uma Assembleia de Freguesia extremamente participada, com tanta gente a assistir, que bom, gostávamos que houvesse mais vezes. Na Assembleia, a seguir, passado um mês, já não houve nada disso. Não é? Nessa ao menos colocou-se o edital na porta da Junta e está feito. No mandato anterior, e uma das coisas que fiz foi, fiz uma recomendação, que foi aprovada, para que esses editais fossem publicados nas redes sociais da Junta. E durante esse mandato a Junta descumpriu essa recomendação. Mas assim que acabou esse mandato e passou para este mandato, voltou a deixar de fazer. Por isso, sim. Mas é perfeitamente ridículo colocar isto numa página do Facebook da Junta. Sim, é isso. Faz uma aplicação lógica. Mas se a vontade dele era para as pessoas não aparecer, tem lógica. Eu acho que isso é uma questão logo. Mas acho que é nessa hora nós temos que interpretar isto tudo. Ou seja, não há de facto interesse. Não há interesse. A lógica é que faz o que tiver que fazer para não fazer mal. É isso. Não ser mal, não é? Porque não se pode dizer mas parece mal não pôr isto numa página. Essa recomendação vai ser a publicação da página. Eu vou dizer um passo que fazer para ver o edital no site da Câmara. Tens que carregar no botão autarquia, transparência, Assembleia Municipal, editais. Depois carregar no edital que queres ver, porque só tem um título e um PDF digitalizado, e abrir o PDF. Mas o documento que está lá, tu vais ser o picuinhas que está-se a armar em totó com essas coisas todas que tentámos tudo certo, tentámos sair. Mas pensa acabou, já tiraram o discurso. É que, ainda por cima, não há uma visão mais lá nenhuma versão do edital novo sequer. É que não é só questão de saber. As pessoas têm que ser procuradas. Quase. Não é vontade. Se está lá. Pode estar no sítio chamado transparência. Pode não ser a Junta de Freguesia a fazer Vocês têm como é que é? Há uma aplicação da Sanera que é transparência. Mas a chover, está mais sim. Tentar alterar. Mas a maneira de estar na política. Não é só a experiência municipal, as freguesias. Nós temos, por exemplo, uma Assembleia Municipal da Universidade a ideia é de ser descentralizada, não é? É uma centralidade para se levar alunos da universidade, a participar, etc. Eu cheguei a falar com a auditoria, que não sabiam de nada, sabe, era uma que até me disseram que, não, depois cá, mas não podemos divulgar, porque se divulgarmos, não podemos divulgar as que acontecem em Guimarães.
E então, podemos, lá disse lá, expliquei que não é bem assim, como estiver, pronto, então a gente vai divulgar. Divulgaram nada, acho eu. Não divulgar, não divulgar. O Presidente, o próprio Presidente da Assembleia também não... Disse que ia tratar, mas que era difícil. É difícil, portanto, estou a ver que não é só o poder que tem essa resistência. Há aqui uma espécie de política, não nos temos de mexer com essas coisas. Não é atuar. A universidade tem um medo de se associar a qualquer coisa que metam para Mas é a universidade, não é... Não, depois começa a ser mas são cuidado, mas pode caber, já que o executivo não quer fazer pronto, competências. Eu as competências não me vou alongar demasiado. É pegar e irem à Lei 75 de 2013, artigo 9 e artigo 10, está lá tudo. Isto são só alguns exemplos, não são todas, mas é ler o catálogo. Isso é pegar, ir à lei e ler o catálogo. Pronto, funcionamento. É a mesa que dirige os trabalhos. Todos os eleitos da Assembleia de Freguesia têm direito de voto e direito de uso da palavra. A Junta tem direito, o Presidente da Junta tem direito a usar a palavra, mas não tem direito de voto. O resto do Executivo da Junta tem direito a estar presente, tem direito a usar a palavra se o Presidente da Junta lhes der autorização ou se for em defesa da honra. Pronto. As sessões têm 3 momentos. Já vimos isso. Tem 3 momentos. O período de intervenção do público, que, regra geral, só se faz nas ordinárias. O período antes da ordem do dia e o período da ordem do dia. O período antes da ordem do dia é o mais interessante politicamente, porque é onde se podem apresentar as moções e as recomendações e isso que quiserem. As sessões são públicas. A questão do regimento, que é uma questão importante. O regimento... Está em vigor o regimento da Assembleia anterior até ser aprovado o novo. Portanto, a lei diz que deve ser aprovado o novo após cada eleição. Muitas vezes o que as Assembleias de Freguesia fazem é criar uma comissão ad hoc com representação dos vários partidos para rever o regimento. O problema do regimento tem que cumprir a lei, mas para lá disso, vale a lei da maioria. Mais uma vez, dando o nosso exemplo, eu por acaso fui eu que fiz parte da representação da coligação da comissão ad hoc para rever o regimento. Nós propusemos uma data de coisas, como a disponibilização online das Assembleias de Freguesia, não. A disponibilização das atas no site da Junta, não. Gravação áudio para conferência de atas, não. Portanto, é a lei da maioria. O PS tinha maioria absoluta, fez assim como o PSD faz em muitos sítios, naquele caso simplesmente é esse o equilíbrio. Deixa-me só ver se falta aí alguma coisa. Como é que eu uso o papel da importância da mesa? Influencia até por outro motivo, que é a maior parte dos eleitos na Assembleia de Freguesia, especialmente se tirarmos dos grandes centros urbanos. A gente não tem formação para aquilo. A gente está pouco envolvida politicamente e que não tem informação específica para aquilo. E, portanto, para muitos deles, mesmo que estejam na oposição, o que a mesa diz vale como lei. Se o Presidente da mesa diz, é assim, as pessoas acham que é assim. Mesmo que eu esteja a dizer uma barbaridade e está a dizer que é assim, porque é que Sim. Eu, por acaso, em Nogueira Freire Lamaçães, até é um funcionário lá da Universidade de Minho que preside. E ele, acho que ainda já está na presidência da mesa desde 2021 e não percebe que tem que ser uma pessoa isenta a conduzir os trabalhos. É notório, como se ele estivesse ali em representação do Executivo. Não consegue perceber que tem que ser uma pessoa completamente isenta do que se está a passar a nível da Assembleia. É uma coisa, isto é básico, não é? Como Presidente tem que ser isento na condução dos trabalhos. É para verem como é que nas Assembleias de Freguesia é gerida as mesas. Eu vou-vos dizer, o meu Presidente de mesa da Junta de Freguesia é exemplar, uma pessoa do PSD, mas o que é que eu queria dizer? Eu acho que para além de ter que ser isento, tem que ser uma pessoa que consiga pôr autoridade quando é preciso pôr autoridade. Porque efetivamente há ali situações em que os tempos são desrespeitados, começa a haver bocas entre bancadas,
começa-se a desrespeitar o regimento e a figura que tem que dar o soco na mesa, o murro na mesa, é o presidente da mesa. E nós ainda há pouco tempo tivemos um vídeo que foi viral de uma munícipe que foi fazer uma exposição. Aquela que vai sempre, não é? Aquela que vai sempre às Assembleias Municipais, é essa? Não, aquela que foi, que até foi expulsa pela Polícia Municipal. Foi, mas foi na Assembleia Municipal, não foi? Foi. Vai sempre. Ela tinha, pelo menos, essa percepção que tinha ido algumas vezes. Ela foi 2 vezes. Mas aquilo, o que aconteceu foi, também para vos explicar, ela tinha um período para falar, ela não respeitou esse período, depois, durante a Assembleia Municipal, ela levantou várias vezes o braço porque queria falar, ou seja, estavam os deputados a discutir os temas e ela queria falar, então ela começou a intervenção a dizer que discordava, não podia falar e participar ativamente no debate que estava a ser feito pelos deputados, e depois o Presidente tentou explicar que ela não tinha sido eleita democraticamente para o fazer. Sim, estamos a falar disto e ela continuava a bater naquele ponto, mas ao mesmo tempo que ela estava a falar sobre isto, ela estava a perder o tempo da antena, não é? Porque senão nós não saímos dali. E chegou ao fim, o Presidente disse, acabou o seu tempo, e ela não se calava e chegou a ser até mal educada do lado dela, ao ponto que o Presidente teve que a pôr fora da sala e chamar a Polícia Municipal porque a pessoa não foi com o próprio pé. Mas o que eu quero dizer com isto não é só na gestão de expectativas dos munícipes, é também das próprias bancadas, porque eu ainda há pouco tempo fiz uma intervenção que para mim é indecente, e chamei a atenção à mesa, e pedi à mesa para chamar a atenção. Se nós temos isso está gravado, também viram o vídeo, a Fátima Ferreira, a roceira, rima, não é por acaso. Para mim não é aceitável se uma Assembleia Municipal está marcada às 9, começar às 9h15 às 9h20. Acho que é um desrespeito pelos municípios que estão em casa a ver, por aqueles que saem do trabalho e vão a correr para chegar a tempo. Eu acho que é um desrespeito. E então o que eu assisto eu chego 40 minutos antes ou 30 minutos antes, estou a ler as moções, às vezes já li as moções, estou a trabalhar, e os meus colegas chegam às 9, ainda vão fumar um cigarro, vão falar uns com os outros. Eu não consigo perceber. E lá está, é o business mindset que falávamos há bocado. Para mim, eu acho que nós temos que ser uma força motriz em mudar isto. Isto não pode ser aceitável. Se a Assembleia está marcada às 9, tem que arrancar às 9. E quem tem que garantir que isto acontece é o Presidente de Mesa. Portanto, eu acho mesmo que ele tem que garantir que as coisas funcionam. Ele é que, se quisermos ir para as metodologias ágeis, quem é da... Deixa-me só dizer porque é que eu sou tão focal relativamente a isto. É que nós começamos às 9h15 e temos pessoas que estão ali desde as 9 e que só vão falar lá para a meia-noite, meia-noite e meia. Portanto, para mim, é um desrespeito pelos deputados que estão lá a horas, pelos deputados que estão a assistir online e pelos municípios que estão sentados e querem intervir e que só intervêm no final da Assembleia Municipal. Eu acho que isso vai-se mudando. Eu dou a minha experiência na universidade. Quando eu entrei na universidade há 20 e tal anos atrás, as reuniões começavam sempre, havia o chamado quarto de hora académico, começavam sempre meia hora atrasada. Neste momento, qualquer reunião que se vai na universidade, no máximo 5 minutos. Eu posso dizer, eu fiz essa intervenção e esperei que a Assembleia Municipal começasse para ficar gravado e para toda a gente ouvir. Desde aí comecei a levar imensas bocas. Mas é o que é. Eu tenho as costas largas. Sim. Mas, pronto, só antes de acabar este slide, queria só dar 2 ou 3 notas. Primeiro, sobre a questão que o Bruno falou, eu já nem entrei no exemplo do Altar, porque o Altar, então, nisso, o João Nogueira, que é Presidente da Assembleia, é também o líder do grupo parlamentar do PS na Assembleia de Freguesia, e, portanto, ele fala. É ele que fala e ponto final. Portanto, nem se entra por aí. 2 ou 3 notas rápidas. A parte do regimento, por exemplo, o regimento é importante nessa parte dos tempos. A lei diz que o período antes da ordem do dia pode demorar no máximo 1 hora. Para lá disso é o regimento que gera que tempos é que os partidos têm. Também dizer a questão do público. É importante que o público tenha direito a ser esclarecido. A lei diz que o público é ser ouvido e ser esclarecido. E, portanto, aquela coisa que muitas assembleias de freguesia fazem, que o público vai lá falar e ninguém responde porque o Presidente da Junta não está para se chatear com isso, também acho que é uma coisa que devemos... E depois, só uma outra questão sobre o voto. O voto é maioria simples, regra geral nominal, é secreto quando for, por exemplo, votos de pessoas ou isso. Votos de vencido têm que ficar registados em ata. Eu tive esse problema, havia atas em que se dizia votaram 5 pessoas a favor e 4 abstenções. Votos de vencido têm que ficar registado em ata quem é que votou de vencido, até por outra questão. Legalmente, aquilo que vos exclui de responsabilidades é se votarem de vencido. E isso tem que ficar registado.
e depois por questões políticas de vocês terem provas de que... Ou seja, se calhar é interessante falar desse ponto que é extremamente importante, que mexe com o dinheiro dos eleitos, não é? Porque nós, quando estamos na Assembleia, nós tomamos decisões que muitas vezes têm implicações do ponto de vista financeiro, e podemos estar com uma votação a validar uma questão que tenha natureza ilegal. Já há casos, e isso só é elevado, vocês só são extraída a vossa responsabilidade dessa matéria se votarem vencido e fizerem esta declaração de voto. Okay? Portanto, é este o ponto que o José estava a falar e é que é de extrema importância. Felizmente nós na IEL não temos muito esse problema, mas eu tenho gente que vai às assembleias e que há muitas coisas, eu vou votar a favor, vamos ter que eu não estou para me chatear, não sei, nem sei bem daquilo, vou votar a favor. Mas o problema é esse, não sei bem daquilo, se não sabe bem, vota contra, porque senão está-se a abrir a responsabilidade, não é? Portanto, é uma questão cultural essa também. Não, e isto não é mito, acontece. Por exemplo, eu estive a falar com o Rodrigo Saraiva, ele foi vereador na Câmara de Lisboa e teve que pagar ainda os milhares por causa de uma situação, de uma questão financeira na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, eu não penso que isto é uma coisa que não acontece, isto Nós acontece. tivemos um autarca nosso, acho que em Santa Maria da Feira, que também falou sobre esse tema. Sim. Também ficou usado. Ainda não era nosso autarca quando teve essa Sim, por causa do Carlos Martins, não é? O Carlos Martins, sim. Portanto, sim, não é mito. Pronto. Direitos e deveres. Os principais deveres são respeitar a lei e marcar presença. Pronto. E justificar as faltas, essa é outra questão. Também podem ter que pagar coimas se faltarem 3 vezes consecutivas injustificadas ou 6 injustificadas interpeladas. Têm, lá está, o direito a suspender o mandato e ou ser substituído. Se suspenderem o mandato, são substituídos, mas podem ser substituídos sem suspender o mandato. Se, imaginem, se for uma ausência inferior a 30 dias, porque a suspensão de mandato é por 30 dias ou mais, se for uma ausência inferior, são simplesmente substituídos. O que tem importância, por exemplo, em questões de marcações de assembleias extraordinárias. Porque imaginem, vocês dizem, vou suspender para esta, mas imaginem, isto foi dia 1 e no dia 20 marca-se uma extraordinária. Vocês a suspensão de 30 dias ainda está em efeito, portanto continuam o mandato sem ser vosso durante aquele período. Senhas de presença, 2 coisas importantes. Primeira, aquilo que a lei estipula que é para as presenças na Assembleia e para a presença nas reuniões das comissões. E a outra coisa, cobrem-nos. Eu sei gente que não recebia e não se chateava com isso. Não querem dinheiro, deem o dinheiro ao partido. É isto. Subiu agora 17. Mas também acho que as mais pequenas é um bocadinho menos, não é? Mas sim, mas é como disse. Mas é. Na minha é 17 e qualquer coisa. Só uma nota que saiu do Orçamento de Estado, acho que do ano passado, ou do ano passado há 2 anos, já não lembro. Antigamente, por cada Assembleia Municipal só pagava uma senha. Agora paga uma senha por cada reunião. Ou seja, se a Assembleia se continuar, portanto tem direito a uma senha por cada reunião. Isso foi do ano passado. Sim, nós sentimos isso na Câmara de Lisboa. Em Guimarães aquilo é um sucesso, não é? Porque você... 3 dias, não é? É. Eu acho que ainda levaram para fazem isso, não sabe. Pronto. Têm direito também à dispensa laboral para participar nas reuniões, seja nas gerais, seja nas das comissões. E depois há outra coisa importante, que é o Estatuto de Direito à Oposição. Vocês, com o Estatuto de Direito à Oposição, uma das coisas que têm que ser ouvidos, normalmente mandam-nos um mail a pedir propostas, para o orçamento e para o plano de atividades, que têm que ser aprovados na reunião de dezembro. E depois, em março, até ao final do mês, a Junta tem que elaborar um relatório a enviar aos partidos que não estão representados no Executivo, a dizer o que é que fez para cumprir o Estatuto da Oposição. Normalmente estes relatórios são os pró-formas, vêm todos os anos iguais. No geral, aquilo pode ser simplesmente um documento que eles enviam. Os partidos que o recebem têm o direito de pedir que ele seja discutido na Assembleia de Freguesia. Não é votado, é só discussão. Obviamente que, se às vezes vem lá no documento uma coisa que não é verdade, ou se vocês olham e veem o documento é o mesmo do ano passado, só mudaram a data, digam, sim senhor, queremos que isto vá à discussão na Assembleia, e falam disso na Assembleia. Último ponto, fazer política. Período antes da ordem do dia. Recomendações, moções, declarações políticas. Votos pesados. Também. Isto serve para uma data de coisas. As declarações políticas não são votadas, aí é só mesmo
fazer uma declaração, as outras são coisas que são votadas, são importantes para uma data de coisas. Quer seja coisas práticas, falamos do bocado do exemplo da recomendação para publicar os editais, também fizemos, por exemplo, uma recomendação para mudar o local da Assembleia de Freguesia, porque já era num sítio que não era acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Mas podem ser, este ponto de ordem do dia pode ser usado também, lá está, votos de louvor ao grupo de escuteiros da freguesia. São formas de também nos aproximarmos um bocadinho de algumas instituições e isso fazer valorizar. Agendar pontos, já falámos um bocadinho disso. Recorrer a entidades externas, vocês têm que fazer valer os vossos direitos enquanto membros da Assembleia de Freguesia e, se for preciso recorrer a entidades externas, 2 notas sobre isto. A primeira, eu acho que temos que ser ponderados depois no se tornarmos ou não público isto. Podemos depois vir para os jornais ou coisa a dizer, tivemos que ir. Às vezes eu acho que nem vale a pena, até porque é desprestigiante. E a segunda coisa, eu vou-vos contar um caso que eu tive comigo. Eu, como vos disse, fazia parte da comissão de revisão do regimento e eu, para ter acesso ao regimento anterior, tive que recorrer à CADA, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque o regimento não me fizeram chegar ao regimento, apesar de eu ter pedido. E só depois da CADA se envolver é que eu recebi. Eu, na altura, nem tornei isto público, exatamente porque eu acho que é tão desprestigiante que eu acho que nem... Mas quando é preciso, é preciso. Eu acho a CADA, por exemplo, é um excelente exemplo de, às vezes, é preciso recorrer porque as juntas, às vezes, para deixar aceder a documentos. Declarações de voto. Eu não concordo. Não? Eu acho que deve ser sempre dito. Eu também acho. Essas coisas concorrem. Até porque as pessoas começarem a ter alguma vergonha. Certo. Começarem a ter alguma vergonha e a ter um comportamento legal. Eles baculam com a ilegalidade porque eles estão jeito. Eles não te deram os papéis porque efetivamente não estavam interessados em ajudar. É verdade. Se queres fazer alguma coisa, começa do princípio. Em abstrato eu concordo com isso. Ficas assim. Portanto, eles cometem uma ilegalidade e acham que estão legais cometendo uma ilegalidade. Em abstrato eu concordo a 100%. Seja onde for, não é? Terá um peso sempre que eles não vão pensar, porque à segunda vez eles vão pensar. É verdade. E houve muitas coisas que depois de se fazer uma primeira vez eles já não fizeram, mesmo as que não foram tornadas públicas. E eu em abstrato concordo a 100%. O problema é que eu acho que às vezes temos de ser um bocadinho políticos e, no nosso caso, por exemplo, aqui há uma junta que, em termos de transparência e cumprimento de leis, isso é do outro mundo. Eu acho que nós temos que escolher as nossas batalhas. E não podemos estar sempre a bater no saquinho por tudo e por nada, mesmo quando temos razão. Em termos políticos para fora, temos que escolher as nossas batalhas e eu achei que aquela não era uma... Até porque foi resolvida, até porque aquilo foi um problema com o Presidente da Assembleia e o Presidente da Junta ajudou a resolver. Pronto. Mas imagina, isso é para ser a dados, não é? Obras na freguesia devem ser públicas, a Junta deve comunicá-las. O quê? Depende, se for obras particulares, não. Se for obras públicas. Não, isso há muita coisa que tem que ir à Assembleia de Freguesia. Não deve ser, mas as juntas, quer dizer, não sei, obras normalmente é Assembleia Municipal. Sim, pois é, as que são delegadas. Nós temos algumas obras delegadas. Se não ligarem certas coisas, devia ser público. Mas há coisas que aceitar a delegação. Tem que ser aceita a delegação de poderes. Tem que ir à Assembleia. Pronto, para acabar, duas últimas normas. Prestação de contas. Prestação de contas é importante. Garantirem que chega aos eleitores aquilo que vocês fazem. Eu, por exemplo, fazia uma coisa simples que era, no final de todas as assembleias, passava um dia ou dois, publicava o registro de votos, o que é que tinha votado em cada um dos pontos e porquê. Chegámos a fazer também um panfleto que distribuímos para as pessoas com o trabalho que tínhamos feito ao longo do mandato, coisas destas. E aqui também, escrutínio. O que a Fátima há um bocado falava de ver o que os outros fizeram e o que os outros disseram. Tivemos uma assembleia recentemente em que o PS diz... em que o PS decidiu fazer esta gravação áudio porque não tinha a secretária que faz as atas. Tem que se fazer o escrutínio e dizer, olha, agora que lhes dá jeito querem, mas há uns anos atrás temos de fazer este escrutínio. E depois, a organização interna, a Fátima também já falou dessa parte na Assembleia Municipal, mas é muito importante nós estarmos em contacto com o resto do grupo, e especialmente se tivermos só um ou dois eleitos, o resto do grupo tem que estar envolvido também,
quer para garantir que ao longo do mandato temos ideias que vêm de fora e não são só 2 pessoas a pensar pela sua cabeça, quer para depois também garantir que é mais fácil criar uma onda na freguesia de apoio e é mais fácil nas eleições seguintes estamos preparados para ir a votos. E desculpem mais, já se alongou um bocadinho, mas acho que... Muito bem. Obrigada. Uma salva de palmas também, acho. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco, com os Liberais de Braga, numa freguesia. Uma casa que já foi tua. Exatamente. Uma cidade que tem uma freguesia com o mesmo nome do concelho de Vila Nova de Famalicão. Aliás, é muito próximo do meu concelho. Muito obrigado ao Bruno, que foi ele que me convidou. Muito obrigado à mesa. Muito obrigado a todos que aqui estão. Particularmente a minha amiga Narcisa e o seu marido, António Dias. Enquanto Toastmasters fizeram questão de estar presentes, muito obrigado. Vou tentar responder ao desafio da Fátima Ferreira, cumprir o horário. Também só um Toastmaster é que pode exatamente ter o mindset das horas, e se é às 9 é às 9, eventualmente 9h05, com a tolerância. E portanto hoje vamos falar, eu vou falar sobretudo sobre oratória. Oratória que tem muita importância na decisão, na ação municipal. A oratória é fundamental. O que é a oratória? É arte e eloquência. Tem a origem no latim oratória. Quando falamos de oratória, estamos a falar de comunicação. Algumas vezes há a tendência para fazermos alguma confusão entre oratória e retórica. São coisas muito parecidas, mas são diferentes. A retórica é quando se fala bem, a oratória obriga a falarmos bem em público. É esta a diferença fundamental. Então a oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Então, quem foi o pai da criança, que neste caso da oratória? Foi Isócrates, no século V a.C. Vejam bem que as pessoas há 2500 anos já tinham a preocupação de falar bem em público. Isso significa que isto é muito importante. Também é verdade que na altura não havia advogados, os juristas, como o Bruno e outros que eventualmente aqui estejam, e portanto as pessoas tinham que falar bem para fazer vencer os seus argumentos. Então, o discurso é uma peça fundamental na oratória. E também é verdade que se diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que até de morrer. Não sei se é verdade ou não. Mas o que é verdade é que a maior parte das pessoas não gosta de falar em público, sente aquele formigueiro, sente as mãos a ficar um pouco suadas, transpiradas, só de pensar que vão ter que chegar a um palco e falar. É um pouco este o receio que as pessoas têm, e daí haver clubes como o Toastmaster. Quais são os aspectos que devemos ter em atenção, em consideração, quando estamos a discursar? Há aqui uma coisa muito importante, que é, foram feitos vários inquéritos em que as pessoas diziam, através de respostas, que a linguagem não verbal, portanto a corporal, a forma como eu aqui estou, qualquer pessoa que venha a falar, conforme estava o José ou a Fátima, as pessoas ligam mais a isso do que propriamente depois à expressão verbal e exatamente ao conteúdo. Parece que o conteúdo só vale 7% daquilo que nós falamos, daquilo que nós comunicamos. Incrível, não é? Mas se pensarmos bem, é um pouco verdade. Se as pessoas aparecerem, sei lá, mal vestidas, mal penteadas, de qualquer dos modos, o que é que nós pensamos? Fazemos logo uma ideia um pouco negativa. Epá, este gajo ou esta tipa veio para aqui, enfim, nem desta forma, isto não tem respeito por nós, não quis saber, não se preparou. Ela depois, ou ele, pode dizer as coisas mais maravilhosas, mas o que é certo é que na nossa cabeça
já está logo a ideia negativa de que aquela pessoa não é a pessoa mais indicada para aquilo que ela vem propor. Portanto, é um pouco isto, a importância que tem a linguagem não verbal e a corporal. Uma pessoa que se apresenta de mãos nos bolsos, dá aquele ar de descontração total, não é? E depois já há pessoas que ainda mexem nas calças, não é? Portanto, o que é indicado quando nós fazemos um discurso é que as mãos estejam ao longo do corpo, ou então, se nós não conseguirmos fazer isso, pomos uma mão em cima da outra e falamos, normalmente. Portanto, e também não fazemos isto. Há pessoas, não é, com nervosismo começam a mexer no cabelo, mexer noutras coisas quaisquer, e, portanto, isso também não ajuda a que o discurso seja fluente e que as pessoas gostem da forma como o discurso está a ser apresentado. Às vezes, desculpa interromper-te, aquela questão de ter algum objeto na mão também pior, ou brincar com a caneta, ou não é? Certo, sim, sim, também é Mas outra forma. Pode ajudar algumas pessoas. Verdade. Sobretudo as que tiverem mais... Sim. Depois a dicção das palavras. É extremamente importante. Há aquele método de pôr uma esferográfica na boca e dizer as palavras. Porque há pessoas que comem palavras, dizem também, então... E, portanto, nós devemos dizer palavras que se entendam. Não sei, eu estava no outro dia em Braga, exatamente aqui numa formação, e estava um colega a apresentar e havia coisas que ele dizia que eu não estava a entender o que ele estava a dizer, porque ele falava tão rápido que eu não percebi. Também é verdade, se falarmos muito lento, a gente começa assim, um bocadinho a adormecer, não é? Porque a voz não nos suscita muito entusiasmo. Portanto, o volume e a variedade vocal são extremamente importantes. Usar uma linguagem correta e entendível, portanto, todos devemos perceber. Se tivermos aqui uma plateia só, imaginem, de médicos, é natural que a pessoa que aqui esteja tenha uma linguagem mais específica, dirigida a médicos. Mas se não forem médicos, não faz sentido, se forem pessoas de várias profissões, não faz sentido que um médico usar expressões muito específicas, só ele e as pessoas da classe dele é que entendem. E evitar os vícios de linguagem, isto é uma coisa extremamente importante. As muletas, o a, o é. Eu sempre que vejo um vídeo do Jorge Jesus, eu farto-me de rir. É espetacular aquilo, porque ele diz, ele está ali uns 10 segundos a dizer quando liga uma frase a outra, é espetacular. Pronto, isto já foi o que eu falei. Ok, oradores brilhantes. Eu escolhi aqui um conjunto, podia escolher vários. Eu só tinha homens, depois acabei por ir buscar também, para que não me acusassem de sexismo, porque só me lembrei de facto de políticos, sobretudo portugueses, lembrei-me de pessoas, oradores brilhantes, não sei se concordam ou não, independentemente de gostarmos mais ou gostarmos menos, acho que todos concordamos que são bons oradores. Faltam mais pessoas. Internacionais. Dos vivos, não é? Sim. Por acaso lembrei-me dela. Eu só não pus que ela já não está muito no ar, por isso é que não... Um contra-exemplo, que é o Trump, que é tudo menos um orador brilhante, mas uma pessoa fala muitas das coisas que tu colocaste aí antes, ele não segue, mas a mensagem dele é extremamente eficaz, não é? Como mensagem, ele como comunicador, eu acho que o Trump é extremamente eficaz em passar a sua mensagem, e não é de todo um orador brilhante. Nos comícios dele, na campanha, estava 2 horas a falar, a deambular por tudo e mais alguma coisa, não segue metade dos princípios que estão aí. Portanto, só 7% do conteúdo é que interessa, portanto, Exato. o conteúdo não é parte. E depois é sobre o público-alvo dele. Muitas vezes o público-alvo dele e ele não é fluido, para, arranca, muitas das coisas que estamos ali a falar ele não faz. Ele é muito forte, o Trump é muito forte no falar para que as pessoas entendam. Ele também já, sim, essa parte sim. Ele já houve artigos em que muitas no primeiro mandato ele falava a um nível de 4ª classe quase. Ou seja, para todo o... Sim, esse aspecto. Ou seja, ele, de certo modo, o Trump segue a maior parte dos pontos que estão ali apresentados. A mensagem pode ser fraca, mas a mensagem é um nível. Não, e é muito caótico, para, arranjo, é muito... Mas consegues entender porque é uma coisa assim, mas consegues entender porque é um nível muito baixo. Mesmo que ele
salto. Tu não perdes nenhuma ideia. São ideias básicas. Eu acho que é mais para o ideia. Eu acho que é mais é por ser provocador. Mas não é o exemplo do orador. Exatamente, não é? Está nos antípodos. Está nos antípodos. Sim, eu por acaso não me lembraria do Trump, não é, como um bom orador, sinceramente. Acho que é uma pessoa carismática, isso parece que é diferente, não é? Do que ser um bom orador. Mas tem causa mais ideias, não é? Por acaso Isto nunca havia aqui que eu lembrei-me de outra oradora brilhante que é a esposa deste senhor. Michelle Obama é muito boa comunicadora. Há vários vídeos dela, portanto, não sei se ela é Toastmaster ou foi, mas parece. Quem? Desculpa. Oprah Winfrey. Ah, sim. É do Sim. Podes passar. E a Cristina Ferreira, onde é que estava aqui? Então agora vamos para a nossa praia, vamos falar de Toastmaster. De que forma é que, de maneira é que nós, enquanto clube Toastmaster, ajudamos as pessoas a comunicar, mas também a liderar? Tem aqui o contacto, Toastmaster, se tiverem curiosidade, Toastmaster Internacional. Portanto, foi fundado há 6 anos por aquele senhor, Ralph Smithley, na Califórnia. Curioso isto, por acaso li só hoje. Para que o objetivo dele era que a aprendizagem fosse colaborativa, portanto, a intervenção de todos, que é isso que nós fazemos nas sessões de Toastmaster, para que os jovens pudessem aprender a arte de falar em público. Já viram? Há 100 anos. Incrível. Não tem portas? Aqui estão os números, portanto, o que é hoje este clube, a nível internacional e nacional. Em Portugal temos 44 clubes, 2 aqui na cidade de Braga, 1 em Viana, outro em Famalicão e 3 no Porto, por exemplo. E há 3 clubes corporate. Galp, BPE, portanto, Paribas e Montepio, salvo erro. É dentro das empresas? Tem clubes? Sim. Vejam, isto é um exemplo que por acaso foi a nossa primeira sessão em Famalicão, não oficial, ainda não éramos clube nesta altura, mas organizámos, portanto, a nossa agenda. Portanto, aqui era para começar portanto, recebemos as pessoas às 21 horas e às 21h15 começamos, mas começamos mesmo, estão a ver? Portanto, há aqui... E depois seguimos esta ordem, vejam, e acabamos, de facto, às 22h50. Portanto, isto tem cerca de... Portanto, quem chegar mesmo só no início, às 21h15, é hora e meia, mais ou menos. Carlos, vocês também usam os cartões para ir dando nota dos tempos? Certo. Era isso que eu ia dizer, Osana, não te importas de voltar atrás. Pronto, eu basicamente, portanto, de uma forma resumida, ia aqui descrever as funções. Portanto, isto é estruturado em cada pessoa tem uma função, até os convidados poderão ter, eventualmente. Aqui há a palavra do dia. A palavra do dia normalmente é o gramático que a define, que a decide qual será, e depois há um desafio para que todos utilizemos essa palavra durante a sessão, a palavra do dia, portanto. Depois há discursos preparados. Neste caso eu fiz um discurso e aqui o António também fez outro discurso, e depois há avaliadores deste discurso. Depois há aqui uma parte final, que são relatórios, que nós dizemos relatórios técnicos, são os relatórios gramaticais, os relatórios das moletas, dos tais as, portantos, estão a ver? Das coisas. Relatório de tempos, por isso é que a Fátima falou, temos cartolinas, portanto, quando chega ao tempo, o tempo limite verde, depois amarelo e depois vermelho. Vermelho é mesmo para acabar. Portanto, estes são os tempos, estão a ver aqui os tempos, a pessoa sabe o tempo que tem e quais são os limites, e depois há a tal tolerância de 30 segundos para cada tempo. Basicamente é isto. Vamos então avançar. Agora eu queria-vos mostrar isto, antes, aqui na segunda linha, aos 10, se não te importas. Que tem o evaluate. De forma é que fazemos... mas tem aqui no segundo. Na segunda linha, aqui não, atrás. Não é neste, é no outro. Deixa eu voltar atrás.
Porque não é neste, percebes? É no outro slide? É no outro slide. Tens de sair. É a segunda linha, tens de sair dos slides. Tem outros Tem, slides. que é a segunda linha. Já estão abertos? É o Evaluator. Não está. Tens que ir aí. Isso. É isso, o Evaluator. Aqui. É, o segundo, exato. É para vos mostrar a estrutura das avaliações. Portanto, sempre que alguém fala, discurso preparado, depois toda a gente, por isso é que o fundador do Toastmaster falava na aprendizagem colaborativa. Todos vão fazer vão dar as chegas, portanto, ao discurso que ouviram. Estão a ver? Toda a gente que participa. Podes passar, são 3 páginas. Tem critérios de avaliação. Portanto, aqui tem valores quantitativos, mas depois explica na terceira página. Pronto, aqui explica, então, que isto é importante. Agora está mais parecido, desculpa, José. Os critérios de avaliação. Estão a ver? Clareza. Portanto, se o indivíduo foi claro ou não no seu discurso. A variedade vocal. Portanto, tem aqui uma grelha de entre 1 a 5 e, portanto, as pessoas vão classificando em função disso. Contacto visual. Nós devemos olhar o público, certo? Não devemos nem olhar para baixo, nem para o teto, nem para o infinito. É olhar o público, olhos nos olhos, normalmente fixar do lado esquerdo, caras bonitas, que é mais fácil de fixar. Depois do lado direito, jovens simpáticos. E depois olhar para o público, portanto, de uma forma direta. Portanto, nós estamos a fazer uma sessão, a falar para as pessoas, portanto, temos que olhar as pessoas, olhos nos olhos, sem esconder. E assim o discurso é mais fluido. Gestos, os tais gestos que eu falava, podes subir um bocadinho. Pronto, gestos, depois passamos para o interesse, o nível de conforto, se estamos nervosos ou não. O interesse, se aquilo que eu estou a dizer tem interesse para vós ou não. Portanto, isto é avaliado. Eu até era para trazer exatamente esta folhinha para vocês avaliar, mas era um pouco estressado. E depois esta avaliação é tudo agregado, colocado numa plataforma para os oradores? Para os oradores? Não, é na sessão. Na sessão isto é distribuído por cada um de vós. Sim. E depois aquele e depois que o está a ser orador recebe. avaliado, Exatamente. ele vai receber É isso mesmo. essa avaliação. Exatamente. Também tens o feedback da tua... O feedback de toda a gente. Se te importa, então, voltar outra vez ao chat, desculpa lá. Porque aqui não dava para pôr a incluir a folha de avaliação no slide. Ok, a seguir, já tínhamos... Aquele documento depois está disponível em algum lado? Sim, está lá na plataforma do Toastmasters. Muito bem. Este clube, as pessoas, isto não são só sessões, ou seja, isto pretende-se que as pessoas tenham um projeto, façam uma evolução no seu trajeto, ou seja, as pessoas, por exemplo, que estão mais preocupadas com a liderança nas suas organizações, o coaching, portanto, a questão... inovação, planeamento, na lideranças, no desenvolvimento das lideranças, estratégias motivacionais, ou seja, cada um de nós tem diferentes objetivos na sua vida profissional e, portanto, depois escolhe, um destes caminhos, destes pathways. Se forem a ver, isto insere-se, tem aqui são 5, peço desculpa, são 5, digamos, aspectos que são focados em cada um dos caminhos. Há uns que têm mais o 1, aliás, o 1 tem todos, desculpem lá. Depois, em função das opções de cada um, se é mais na parte da gestão, portanto, depois, cada caminho tem mais predominância de um destes aspectos, que podem ser destes cores que são importantes para cada um dos membros. Portanto, é diferente. Portanto, ou seja, os caminhos não são exatamente iguais. Em função da opção destes pathways, depois isto terá um peso, estes 5 aspectos terão um peso diferente. Depende. À exceção do... Desculpa, não percebi. Desculpa. À exceção do public speaking, que acaba por ser... transversal, não é? Sim, exatamente. Sim. Porque a parte, uma das coisas que se pretende sempre é falar melhor, não é? É a oralidade, a oratória. Nesse aspecto, portanto, o 1 é idêntico, portanto, está em todos, é constante em qualquer dos caminhos. Podes passar então, só de favor. Depois, uma das coisas que é muito importante, isto é um clube, tal como as empresas também têm valores. E uma das coisas que eu aprendi foi a sigla RISE, que me foi transmitida pela minha mentora, que está aqui, a Narciso.
que é o respeito, a integridade, o serviço e a excelência. Portanto, os Toastmasters regem-se por estes valores. Aqui estão fotografias. Aqui é o do nosso primeiro aniversário, ano passado, em Famalicão. Aqui uma das sessões que tivemos mais gente, em Famalicão. Infelizmente não tivemos muitas sessões com tanta gente. Estavam cerca de 25 pessoas. Aqui de Braga, há aqui 2 clubes, portanto o Main Business e o Braga. Aqui uma imagem que eu fui buscar. Portanto, aqui em Braga há 2 clubes, conforme eu disse. Portanto, podem escolher ou ir aos 2, porque são em dias diferentes. Portanto, podem participar nos 2. Isto foi um TLI. Um TLI são treinos que nós fazemos para as lideranças. Ou seja, os clubes têm direções. Eu, neste momento, sou o presidente do Toastmaster de Famalicão e a direção é constituída por 7 membros. E estes 7 membros de cada clube juntam-se e outras pessoas que, entretanto, possam querer também vir a ser diretores, porque aqui há um regulamento neste clube que é os mandatos não podem manter-se, ou seja, tem que haver uma renovação, há limitação de mandatos, e a limitação é 1, ou seja, um presidente não pode repetir, depois pode repetir outro cargo, mas não pode repetir o cargo que tinha no ano anterior. Portanto, e como há esta necessidade de rodar as pessoas, normalmente cada clube vão cerca de 10, 15, 20 pessoas a estes TLIs, no fundo são treinos. Portanto, é um dos momentos de formação, digamos assim, que nós temos, a nível de isto faz-se a nível, sobretudo, de áreas. Nós estamos na área C, porque o Toastmaster já agora também vos informava que o clube está dividido em áreas, área C1, C2, C3, depois em divisões e depois em distrito. O distrito é internacional, portanto faz parte de Portugal, Espanha, Marrocos. A divisão é portuguesa, a área C1 que nós estamos, nós, os 2 de Braga e Viana e o Porto. O Porto tem 3 clubes, mas um deles está na nossa área, que é a área C1. E, portanto, isto normalmente os TLIs são treino de várias áreas, ou seja, por isso é que junta tanta gente. Nós juntamos, aqui foi em Coimbra. Desculpe. Desculpe. É o Porto, o OTC. O Porto. Toastmasters Club, exatamente. Podes passar? Pronto, espero ter-vos agradado. Espero ter-vos convencido que vale a pena sermos bons comunicadores. Eu, desde miúdo, eu assisti àquele debate de 3 horas. Não sei se já ouviram falar num debate que houve entre 2 políticos, Mário Soares e Álvaro Cunhal, 3 horas. Olho que não, não é? Eu tinha 13, 14 anos. Eu sempre gostei, sou apaixonado pela comunicação, pela oratória, sempre gostei da retórica. Acho extremamente importante na nossa vida. E quando descobri que havia, de facto, este clube, imediatamente aderi. Com todo o entusiasmo. Já sou membro há 5 anos, comecei aqui em Braga e hei de continuar porque, de facto, penso que cada vez sou melhor orador, apesar de não ser um orador tão brilhante como aqueles que eu ali apresentei, mas estou no bom caminho. Muito obrigado a todos, espero ter-vos transmitido a mensagem de futuro. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial dos nossos convidados. E também queria relembrar que a próxima sessão vai decorrer no próximo sábado, dia 22 de março, com o tema Orçamentos e Relatórios. Planear, executar e prestar contas. Estamos a contar convosco, estão naturalmente todos convidados. Só aqui uma nota muito rápida, só para dar aqui um lamiré do que vamos ter. Portanto, eu acho que vai ser uma sessão que vai correr extremamente bem. Vamos ter um professor da Escola de Direito, o Hugo Flores, que nos vai falar da parte geral das finanças públicas locais, ou seja, vai-nos dar aqueles conceitos básicos. O Mário Queiroz vai-nos falar das contas do município. Vamos passar aqui uma radiografia às contas municipais. Também é professor numa escola. Exatamente, também é professor da Escola Superior no Porto.
E vamos ter o António, que está ali, que nos vai falar do orçamento já saiu. O orçamento de base zero, que está em implementação no Porto, e vai nos dar uma perspectiva de como é que aquilo se constrói. Ele é uma pessoa que é muito conhecedor, está a ver na prática, está a implementar na prática isso, e vai nos dar esse conhecimento, que é um instrumento que acho que é muito interessante e foi uma das medidas da Iniciativa Liberal. Portanto, muito obrigado mais uma vez a todos e conto com vocês para a semana.